E se você trabalha com conserto de celular, um dos defeitos que você mais vai receber são os celulares em curto. Mas você já parou para pensar em por que um celular entra em curto? Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da NiceCell Assistec e hoje pessoal resolvi falar um pouquinho sobre por que um celular entra em curto e por que é importante a gente saber quais são os motivos que levam o aparelho a entrar em curto. Bom, antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui para não perder nenhum dos vídeos que eu venho trazendo. Eu tô sempre trazendo dicas para quem tá começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar rolando, vamos logo começar aqui. Pessoal, primeiramente vamos estar falando sobre por que é importante a gente saber quais são os motivos que levam o aparelho a entrar em curto. Na maioria das vezes, quando a gente sabe por que um celular entra em curto, a gente consegue saber mais ou menos por onde seguir e como resolver o defeito. Por isso, é extremamente importante que você saiba exatamente quais são os motivos principais que levam o aparelho a entrar em curto. Lembrando que nesse vídeo não tem como eu falar para você quais são todos os motivos que levam o celular a entrar em curto. No entanto, a gente vai falar sobre os principais e os que mais vão chegar para você. Primeiro motivo, oxidação. Pessoal, oxidação é água e água gera condução. Por exemplo, vamos supor que na placa a gente tem dois setores. Um setor trabalha com 4 volts e o outro trabalha com 2 volts. Esse setor de 2 volts, ele não pode receber 4 volts. Por quê? Porque se ele receber 4 volts, ele vai acabar sendo danificado. No entanto, muitas vezes, quando cai água no aparelho, a água ela vai unir esse setor com esse setor aqui. Sendo assim, esse setor aqui, que não poderia receber 4 volts, ele acaba recebendo os 4 volts desse setor, porque eles estão interligados agora. E nesse momento, alguma coisa aqui, vai fechar curto e por isso o aparelho vai parar de ligar. Então é importante que você entenda que oxidação é um dos maiores geradores de curto em um aparelho. Ah, Renan, e por que isso é útil para mim? Bom, isso é útil para você porque quando você abrir um aparelho, a primeira coisa que você vai fazer é verificar se não tem nenhum setor oxidado. Renan, como que eu vou saber o que é um setor oxidado? Pessoal, eu vou deixar para vocês algumas fotos aqui de como que fica um aparelho quando ele está oxidado. Mas normalmente ele fica meio verde, meio amarelo e parecendo que tem um pozinho cobrindo a placa. Se você viu essa cena aqui no seu aparelho, significa que no caso ele está oxidado. Ah, Renan, mas ele está oxidado só em um cantinho. Isso é melhor ainda, porque quando ele está oxidado somente em um cantinho, você já sabe mais ou menos por onde começar a sua análise. Lembrando, pessoal, não é porque está oxidado que está em curto. É sempre necessário a gente aprender a medir para que a gente saiba de fato se ali tem um defeito. E com isso, a gente chega no segundo motivo, que é sobretensão. Renan, o que é sobretensão? Pessoal, sobretensão é uma descarga de tensão maior do que aquele setor aguenta. Por exemplo, vamos supor que esse setor aqui, ele trabalha com 20 volts e ele não suporta mais do que 20 volts. No entanto, em algum momento, vem 40 volts aqui, e entra direto nesse setor. Nesse momento, esse setor aqui, ele vai entrar em curto. No entanto, normalmente, para que a gente tenha uma proteção nesse setor, bem aqui, a gente vai ter um capacitor que só suporta 20 volts. Quando chegar 40 volts nesse capacitor, ele vai entrar em curto para jogar esses 40 volts no aterramento. E assim, esse setor aqui na frente, ele não vai ser danificado. É muito mais válido para a gente perder um capacitor do que perder todo um setor. E por isso, a gente tem esses capacitores na placa. E exatamente por isso, você não pode tirar um capacitor que suporta 20 volts e colocar um que suporta 40 volts no lugar. Por quê? Porque se em algum momento a gente tiver uma descarga de tensão, ela vai passar por esse capacitor e ela vai queimar aquele setor. Então, pessoal, é muito importante que a primeira coisa que você faça depois de verificar se não tem oxidação na placa é verificar se tem algum setor com aparência meio queimada. E por quê? Porque quando tem uma sobretensão muito forte na placa, pode acabar queimando o componente. E assim você consegue ver só pelo visual. Você olha ali, se ele tiver meio queimadinho, você já sabe que no caso você pode começar por ali, tá ok? E com isso, a gente chegou no terceiro motivo que hoje em dia é praticamente o campeão de gerar curto em aparelho, que é componentes avariados, fadigados ou defeituosos. Renan, o que são componentes avariados, fadigados ou defeituosos? Pessoal, componentes avariados e fadigados são componentes gastos com o tempo de uso. E componentes defeituosos são componentes que já vêm com defeito, tá ok? Mas no caso, vamos supor que hoje você comprou o seu aparelho. E esse aparelho, ele vem aqui com um gerenciador de carga. O gerenciador de carga é quem faz o controle de carga do aparelho. E todo dia você vai carregar o seu aparelho. Sendo assim, todo dia você está gastando o seu gerenciador de carga. Por quê? Porque todo dia entra carga e ele tem que distribuir para a placa desse aparelho. Com o tempo, esse gerenciador ele vai ficar um pouquinho cansado. E com o tempo, ele vai começar a apresentar defeito. Pode ser que tenha hora que o seu aparelho comece a esquentar um pouco mais. Pode ser que tenha hora que ele comece a demorar para carregar. E pode ser que ele pare de carregar e desligar completamente também. Tudo isso porque com o tempo, esse CI foi ficando mais gasto, até que chegou o momento em que ele não trabalhava mais. Pessoal, a gente tem que entender que tudo com o tempo acaba ficando gasto. Até a gente começa a envelhecer com o tempo. E com o seu aparelho não é diferente. Então você tem que entender que isso não tem como evitar. Quanto mais você usar o seu aparelho, mais próximo de ter um curto ele está. Ah, Renan, então agora eu não vou usar o meu aparelho. Olha só, mesmo que você não use, que você deixe ele parado ali, ele ainda vai estar envelhecendo. Ele só não vai estar envelhecendo alguns componentes aqui.
mas isso não é um motivo para você não usar o seu aparelho, tá ok? Bom, dito isso agora, vamos passar para o nosso quarto e último motivo, que também é um causador de curto muito grande nos dias de hoje, que são componentes trincados ou quebrados. Como assim? Pessoal, às vezes, a gente está usando nosso aparelho e ele cai e ele simplesmente morre. Ele não necessariamente morreu. O que acontece? Às vezes, durante uma queda, pode ter trincado um CI lá dentro. E quando um CI ele acaba sendo trincado, ele pode sim entrar em curto. Por isso, é normal que o aparelho pare completamente de ligar. Lembrando que muitas vezes um capacitor raspado, um CI mais ou menos trincadinho, quebradinho, ou qualquer outro componente um pouquinho quebrado na placa, ele pode sim gerar um curto. Por isso, é importante sim que toda vez que você abre um aparelho, você faça uma análise em toda a placa. Olha bem detalhado mesmo, vê se tem alguma coisa quebrada, alguma coisa meio riscada, alguma coisa um pouquinho estranha, porque quando você encontra algum setor estranho, você já sabe por onde começar, tá ok? Bom, dito isso, eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo e eu espero também que ele tenha ficado bem explicado. Agora, eu te vejo no próximo e tchau, tchau!